semana. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Amados irmãos e irmãs, o meu convento de São Marcos e São Lucas e todos os amigos do Espírito Santo que chegaram nesta noite para glorificar o nome de Jesus. Há 50 dias atrás, na praça de São Marcos, os ministros e os cerimoniários acenderam uma fogueira. E eu tirei uma chama daquela fogueira e acendi o círio pascal. Passaram-se 50 dias e nós estamos na praça de São Marcos, na casa de São Marcos, para receber a presença viva e eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 50 dias não foram 50 dias, mas hoje nós estamos terminando aquela vigília pascal que começou no dia 31 de março. E hoje, no dia 20 de maio, nós estamos celebrando as horas preciosas que nós estivemos diante de Jesus. Essas horas, elas acalentaram o nosso coração. Estas horas, elas foram nos inundando da presença viva de um Deus ressuscitado, o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto da esperança, o fruto do amor. Até o momento em que o anoitecer daquele dia, que é o dia da ressurreição, o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo fez aquela fogueira, que é o fogo santo, abençoado para acender as chamas no coração de cada um. Nós entramos na igreja trêmulos, nós entramos na igreja inseguros, nós entramos na igreja na escuridão e de repente ouvimos o padre entoar um hino com os coros dos anjos, anunciando que Cristo venceu a morte. Meus irmãos, durante esses 50 dias, a igreja ficou dentro da casa, dentro da casa de Marcos, onde passou a ser a sede da igreja. A sede da igreja não é um templo ornado de pedras preciosas e de construções exuberantes, não. A sede da igreja é a casa de homem e mulher temente a Deus. E naquela casa, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Naquela casa, o Espírito Santo soprou sobre eles línguas de fogo.
E naquela casa onde eles estavam em oração, contemplação e adoração, eles começaram a ver que não existia mais uma fogueira do lado de fora. Não existia mais nenhum temor do lado de fora. E todos os homens foram se transformando em fogo vivo. Não é um fogo que queima, mas é um fogo que aquece. Não é um fogo que destrói, mas é um fogo que purifica. Então nós estamos vivendo horas. Que maravilha! Na noite pascal nós éramos poucos. Hoje somos numerosos. Numerosos, porque o Espírito Santo nos deu a força de dizer que Jesus é o Senhor. Ninguém poderá dizer que Jesus é o Senhor se não estiver cheio do Espírito Santo. E quando eu falo cheio do Espírito Santo, não é simplesmente Pedro, Tiago, João e Nossa Senhora no cenáculo, mas a leitura de Pentecostes que Lucas, o nosso patrono, nos ensina e nos instrui. Ele disse: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ouviram na sua língua natal a palavra do Espírito Santo. O que é a língua natal? É você ouvir o Espírito no mais profundo da sua intimidade. E é esse o milagre que acontece hoje aqui. O milagre de Pentecostes não ficou amarrado e preso dentro de uma sala a um público seleto, mas o milagre de Pentecostes, ele expande, ele destrói os limites, e o Espírito Santo sopra onde quer, do modo como lhe apraz e da forma que só Ele sabe fazer. Na primeira noite, o Pai nos falou. Quando tudo era um caos, o Espírito Santo pousava sobre as águas. O que o Espírito Santo estava fazendo? Chocando as águas, aquecendo as águas. E veio o Espírito Criador, e tudo foi feito por uma palavra viva que o Pai pronuncia por meio do Verbo que é Jesus. Ontem nós encontramos Jesus, o vaso que se quebra, o vaso que permite que seja quebrado para que o odor do céu seja espalhado para toda a terra. Lembram-se daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, e aquele vaso de alabastro, aquela pedra de alabastro, ela começou a exalar o cheiro do céu, o odor de Cristo. E o Senhor disse: ela prefigura a minha morte e a minha ressurreição. E hoje, seria possível projetar aquela imagem do Espírito Santo que está lá no fundo? Quem é que faz isso, Alex? Alguém vai fazer, tá certo. Não precisa saber quem, mas alguém vai fazer. Então, essa imagem do Espírito Santo, que está lá no fundo, não é um vidro, é uma pedra de alabastro. E essa pedra, ela é translúcida, é uma pedra muito cara.
quando projetaram a Santa Sé, projetaram que no dia da Páscoa, contando a lua e o sol e a estação, o sol estaria no centro da pedra e essa luz seria difusa para toda a terra. E na manhã de Pentecostes, às 9 horas da manhã, faça sol ou faça chuva, mas um raio de sol, ele fecunda o alabastro e aquela luz se espalha para toda a terra. Mas hoje, o Espírito Santo é um fogo. O Espírito Santo, pode voltar a outra imagem. O Espírito Santo é o fogo que desce sobre nós. Gostaria que vocês rezassem comigo até essa parte assim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Amém. Agora só vocês. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Amém. Só o Freuslã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Amém. Agora todos nós juntos vamos dizer: vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito E tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. O Pai é o ar que eu respiro. Onde está o Pai? Está em tudo aquilo que respira. O Pai é vivo no meio de nós. É a força criadora do céu neste lugar. O Espírito Santo é o alabastro. É a pedra translúcida que não tem nódoa, que não tem corrupção, que não tem impurezas. E a luz, quando bate, ela irradia toda a terra. E todos os homens ficam debaixo do seu reflexo, e todos os homens experimentam o odor, o sentir, o ser do céu em nós. Ar, água, e hoje é fogo. É fogo que queima, mas não destrói. É fogo que purifica. É fogo que nos deixa translúcidos. É fogo que nos tira do remorso para o arrependimento. O Espírito Santo é a ação do céu para que todo homem tenha condições de se converter. Por isso, as imagens que predominam o dia de Pentecostes, ou melhor, o último, o anoitecer daquele dia de Páscoa, a tempestade, os relâmpagos, os trovões, a água, a chuva, a fonte, tudo isso é o ser de Jesus Cristo abalando o seio de toda a terra. Mas a água, ela regenera,
E o fogo, ele vem cauterizar. O fogo, ele vem sedimentar. O fogo, ele serve para estruturar. E o Espírito Santo, ele é o fogo divino. O Espírito Santo é aquele que aquece o coração que está frágil e frio. O fogo divino é aquele que amolece o que é empedernido, o que é duro. O fogo divino é o que dá o discernimento aos que são dispersos. O Espírito Santo nos devolve a atenção. O Espírito Santo nos devolve o sentimento uns pelos outros. E o Espírito Santo nos faz perceber que Jesus Cristo está presente de nós. Então hoje nós temos essa imagem do fogo. O fogo que quebra todos os grilhões. O fogo que anima aquilo que estava morto. O fogo que devolve a esperança. E essa simbologia do fogo não é simplesmente você visualizar um fogo. É você se tornar uma brasa viva do Espírito Santo. É você permanecer cada vez mais junto do vento que parece que vai apagar. Mas a brasa, quanto mais venta, mais a brasa vai queimando, vai incendiando e vai alastrando aquele fogo. E qual é a missão? E por que nós precisamos de todo esse fogo? Porque nós seremos os agentes pastorais, nós seremos a comunicação do amor de Deus, nós seremos homens e mulheres que por onde andarmos e com quem quer que estejamos, nós vamos levar o fogo divino. As pessoas sentirão o Espírito Santo na nossa vida, porque nós permanecemos. E para que o fogo não se acabe, para que o fogo não passe, é preciso participar da escola da Virgem Maria, Nossa Senhora Mãe de Deus. Vamos dar uma salva de palmas à Virgem Maria. Que permaneceu com os apóstolos, que estavam com medo, que estavam profundamente inseguros, e ela os ensinou a rezar. O Espírito Santo, ele pousa sobre o templo que é você. O Espírito Santo, ele faz borbulhar a unção que o Pai derramou em cada um de nós. O Espírito Santo, ele traz de dentro tudo o que Jesus nos ensinou. Jesus disse assim: olha, quando o Espírito Santo vier, ele vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Quantas vezes estou celebrando uma Santa Missa, de repente me vem uma palavra da Sagrada Escritura que há anos eu não pensava naquilo, mas o Espírito Santo coloca na minha boca. E aquela palavra não é uma citação da Sagrada Escritura. Aquela palavra é a palavra viva, é a palavra que é fogo, é a palavra que cura, é a palavra que cauteriza, é a palavra que queima, mas não destrói. Porque
porque é Ele no meio de nós. Meus irmãos, que os vossos corações neste dia possam se abrir para amar o amor divino. Que os vossos corações possam se abrir para que a obra do Divino Espírito Santo aconteça dentro de você. Que os vossos corações sejam inundados do fogo do amor e que vocês hoje possam sentir como o Espírito Santo se move dentro de cada um de nós. Há muitos anos eu estava rezando num encontro chamado Renascer e nós estávamos lá. Eu era muito convidado para fazer um momento de efusão naquele encontro com os jovens. E de repente o Espírito Santo me deu uma palavra: fogo que rega e água que queima. Aí eu pensava, tá errado, porque a água se rega com água e é com fogo que se queima. Mas de repente o meu coração dizia: não, é fogo que rega e água que queima. Eu nunca mais me esqueci desta palavra. E hoje o Espírito Santo tem para você, o Espírito Santo tem para os seus sonhos, o Espírito Santo tem para a sua estrutura um fogo que vai purificar e não vai queimar. O Espírito Santo tem um fogo que vai curar e não vai destruir. O Espírito Santo vai te tirar do lugar fechado e vai te colocar numa experiência viva da abertura do céu. Veja o Evangelho, eles estavam todos com medo. Mas quando o Espírito Santo veio, o medo desapareceu. Na verdade, o medo não desapareceu. A força do Espírito Santo foi maior do que as suas pernas bambas. Quando eu chego aqui, que eu vejo vocês, eu me sinto muito pequeno. Mas me sinto muito pequeno, minhas pernas tremem, eu sinto medo de vocês, eu sinto medo, me vem aquele pavor, mas de repente eu vejo que o Espírito Santo vem ao meu auxílio. Então toda alegria, toda emoção, toda abertura, todo se doar, toda entrega que acontece, não é porque é você, mas é a ação do Espírito Santo dentro de você. O que é próprio de nós, a insegurança. O que é próprio de nós, os medos do cotidiano. Mas o Espírito Santo te tira do lugar fechado e te coloca do seio da terra como uma luz. Imagine, nós somos numerosos, cada um de vocês serão enviados para um lugar da terra, e onde você estiver, você será a chama viva do Espírito Santo sobre a terra, e você terá condições de falar a língua de todos os homens que estiverem próximo de você. Uma vez fui celebrar uma missa, aí um senhor chegou perto de mim e falou assim: ô Frei Oslan, que alegria ter o senhor aqui para presidir essa Santa Missa. Eu falei, uma alegria muito grande e tal. Aí ele falou: eu gosto tanto do senhor,
porque o Senhor é uma pessoa equilibrada. O Senhor fala pausadamente. O Senhor tem conteúdo, Frei Oslan. Mas minha esposa começou em uma missa lá no Santuário São Francisco. Tem um frei lá que pula, dança, grita. Ela adora esse tipo de coisa. Eu falei, eu não vou nesse lugar. Quem era o frei? Era eu. Meu Deus do céu. Aí, frei, o frei lá parece o Lula, quando começa a falar, soa, 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 soa. E parece um pato rouco gritando, gritando, gritando. Deus me livre. Minha Nossa Senhora. Vem, Espírito Santo. Aí eu fui começar a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos dá essa instrução, tá? Preguei e terminei. Nossa, Frei, eu queria tanto que minha esposa te conhecesse. Passou, né? Quando ele chegou em casa, ele falou assim: bem, sabe quem hoje eu levei lá no meu trabalho para celebrar uma missa? Ela, quem? O Frei Oslan. Jura? Eu amo o Frei Oslan. Ele é alegre, ele é animado. Não, nós estamos falando da pessoa diferente. Aí, eles foram os dois lá na missa. Aí ele virou para mim e falou assim: Frei Oslan, eu acho que eu gosto mais do outro. Mas, Frei Oslan, eu também estou achando que eu estou gostando dessas coisas. Mas não é que para uns eu sou de um jeito e para outros eu sou de outro jeito. É uma linguagem. Uma linguagem. E quem faz isso? O Espírito Santo. Eu não sou pronto e acabado, mas eu sou um instrumento para que o Espírito Santo use. E se o Espírito Santo precisa deste modo e desta ação para tocar o coração de um, ele vai fazer. Se o Espírito Santo precisa de um outro modo para tocar o coração do outro, ele vai fazer. É por isso que o Evangelho nos disse, o Paulo, aliás, nos falou, gregos, judeus, escravos, livres, homens e mulheres, são todos filhos de Deus, descendência de Abraão. Isso hoje parece ser uma coisa tranquila, mas Paulo, ele arrebentou a estrutura quando ele disse: gregos e judeus são a mesma coisa. O que é a Grécia? A Grécia era pagã. O que são os judeus? Povo fiel, adorador de um Deus único. E Paulo vem e fala: judeus e gregos são a mesma coisa. Escravo e livre são a mesma coisa. Homem e mulher são a mesma coisa, porque somos todos filhos de Deus, segundo a herança do nosso pai Abraão. Essa é a fórmula do batismo. Essa é a expressão da libertação. Nós não temos mais diferenças culturais que possam impedir o poder do Espírito Santo. Nós não temos mais diferença de gênero que possa impedir a ação do Espírito Santo. Nós não temos mais uma diferença de uma etnia, de uma religião. O Espírito Santo, ele vem onde quer. No movimento pentecostal, no movimento carismático, nas ordens religiosas, nas paróquias do mundo inteiro, o Espírito Santo é vento que sopra onde quer. E o Espírito Santo chegou aqui. E o Espírito Santo sopra aqui. E o Espírito Santo aquece os corações.
Deus, o Espírito Santo faz uma obra nova, para que todos os homens se levantem, não na confiança que brota de você, mas o Espírito Santo nos levanta na força do Cristo. O terceiro segredo de Fátima, o Bento XVI disse que o vigário de Cristo passaria pela praça da Santa Sé e ele iria tremer como uma vara verde, mas a igreja não irá cair. Nós podemos tremer, mas a igreja não irá cair, porque a igreja é munida do poder do Espírito Santo. E essa graça é para a sua vida. Essa graça é para te dar saúde. Essa graça é para te erguer do seio da morte. E na noite de hoje, eu tenho uma fé carismática de que o fogo há de descer sobre todos os homens neste lugar. E Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a esperança. Nós vamos transbordar num tempo novo, no tempo da graça, do amor, da bondade de Deus. E eu quero dizer para vocês, para terminar, o que disse a leitura. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho. Assustar mesmo. Veio um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Juntou-se a multidão, quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem. Todos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, o penorte da Ceilândia, todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O milagre de Pentecostes acontecerá e todos vocês escutarão conforme a sua
sua necessidade. O que será a língua hoje? A necessidade do templo de cada um. Quem veio buscar força do Espírito, receberá. Quem veio buscar luz do Espírito, receberá. Quem veio buscar a cura, o milagre do Espírito, receberá. Quem